Olá, tudo bem com você? Essa semana eu vi um vídeo de um pedaço de uma entrevista concedida pelo ex-pastor presbiteriano Caio Fábio ao Rafa Bastos, e eu confesso que eu achei bastante estranha uma afirmação dele de que no incenso ali utilizado no santuário, no antigo santuário de Israel, misturavam maconha. Eu achei bastante estranho isso, primeiramente porque logo de início eu não consigo conceber que Deus, o nosso Criador, orientaria, porque foi Ele que deu, inclusive, a fórmula para a fabricação do incenso em detalhes tão meticulosos que, segundo a Bíblia, se as pessoas que preparavam o incenso deixassem de colocar um ingrediente que fosse, elas poderiam pagar com a própria vida. Então era algo muito minucioso, muito sério, e eu não consigo imaginar o nosso Deus orientando, ordenando a colocação de uma substância psicotrópica, uma substância que altera o estado de pensamento, justamente num produto, uma substância que seria usada num momento de adoração, de oferecimento, de oferta, de sacrifício, que representava o santo, imaculado, puro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu fui pesquisar então, consultei várias fontes, consultei um amigo que é especialista no judaísmo, pesquisei livros, enciclopédias, comentários, literatura rabínica, e escrevi um pequeno texto aqui em meu blog, outraleitura.com.br, e quero compartilhar com você então esse meu pequeno texto. Sacerdotes usavam maconha no santuário de Israel? O cânhamo usado na composição do incenso teria alguma relação com a droga? Recentemente, em uma entrevista concedida ao comediante Rafael Bastos, o ex-pastor presbiteriano Caio Fábio afirmou que uma das substâncias supostamente contida no incenso oferecido a Deus no antigo santuário israelita era a maconha. Conhecido por declarações polêmicas como a de que a Bíblia não é exatamente a palavra de Deus, isso está num vídeo dele, com o título A Única Palavra de Deus é Cristo, quem disser que a Bíblia é herege, datado de 26 de 8 de 2020, no YouTube. Caio Fábio afirmou que o cânhamo usado no incenso do santuário seria a maconha, que compunha, abre aspas, o combinado que enchia o templo de fumaça. Segundo o site HempMeds, é importante entender que o cânhamo e a maconha são plantas da mesma espécie, a Cannabis sativa. No entanto, ambas são geneticamente distintas e geralmente utilizadas para finalidades diferentes. Esse outro texto que eu vou ler aqui foi publicado no site da Igreja Batista do Sétimo Dia, A Bíblia e o Jornal é o título, e diz assim: a suposta conexão entre Canê-Bozen e a cannabis simplesmente não existe. Note primeiro que Canê-Bozen são duas palavras em hebraico, não uma. E as palavras são facilmente traduzidas. Canê significa um talo ou junco, e bozen ou bozen significa cheiro doce. Alguns estudiosos traduzem as palavras juntas para se referirem à cana aromática, cana perfumada ou cana de cheiro, e outros cálamo doce ou cálamo perfumado. Mas nenhum único léxico acadêmico de hebraico bíblico do mundo conecta essas palavras com maconha. Também é certo, por várias razões fonéticas e linguísticas, que a palavra cannabis, que vem do grego cannabis, com K, não está relacionada a essas duas palavras hebraicas. Não há mais conexão entre o hebraico Canê-Bozen e o grego cannabis do que entre as palavras Moisés e a palavra inglesa mice, camundongos. Valer-se de alucinações para uma suposta conexão com Deus trata-se de um costume praticado por várias religiões místicas, incluindo uma corrente do islamismo chamada sufismo. Os derviches rodopiam por horas a fio e entram em transe. No judaísmo e no cristianismo bíblico, isso simplesmente não existe. E chega a ser uma heresia afirmar que no incenso do santuário haveria algum tipo de droga psicoativa, falei psicotrópica, psicoativa, uma vez que foi o próprio Deus que orientou a produção da mistura que compunha o incenso. E eu pus aqui uma observação também, porque
conforme o Caio Fábio, conforme ele diz no vídeo, encontraram resquícios de cannabis num dos altares de Tel Arad. Sim, é verdade. Só que, em primeiro lugar, Tel Arad era um templo sincretista de Israel que, ao que tudo indica, estava desassociado e em ruptura com o Templo de Jerusalém. Talvez fosse até seu concorrente. Segundo lugar, o resquício não pode ser datado com certeza absoluta dos tempos bíblicos, pois a amostra estava contaminada. E em terceiro lugar, a etnologia proposta entre Moisés e cannabis chega a ser ridícula do ponto de vista acadêmico. Realmente é uma pena que pessoas que dizem defender, né, o cristianismo, a Bíblia, acabam trazendo dúvidas, trazendo distorções e, neste caso específico aqui, até desrespeitando a Deus. Porque, repito, Deus jamais concordaria em utilizar uma substância que alteraria os estados mentais, o estado mental dos sacerdotes. Na verdade, quando a gente vê a literatura rabínica, percebemos ali na confecção do incenso que eles usavam, sim, um pouquinho dessa planta aqui, né? Cheiro doce ou canebozen, né? Mas era uma pitadinha tão mínima, em 12 quilos de incenso, que mal fazia diferença. Agora, sugerir que maconha fosse usada ali realmente é um grande absurdo. É uma pena. Fica aí então essa informação. Eu vou deixar aqui na descrição o link para esse texto, caso você tenha interesse. E aproveite aí para se inscrever em meu canal, se não fez isso ainda, acionar o sininho para receber notificações de novos vídeos e compartilhar os conteúdos, se você assim o desejar. Um grande abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.